E vamos dar início então à nossa primeira aula, na aula de número 1, em que eu dividi em duas partes. Essa é a primeira parte. A primeira parte então é como funciona a indústria da moda. E a segunda parte, em quais setores da moda você poderá trabalhar com desenho. Eu separei em duas partes para ficar mais tranquilo de você assistir. Mas o conteúdo ele é complementar, então por isso que eu chamo de aula 1, mesmo se estando dividido em dois vídeos, ok? Eu estarei olhando para frente, porque aqui está a minha apresentação, que é essa apresentação que vocês estão vendo aqui em volta de mim, tá certo? Então vamos lá. Então o que veremos durante o workshop? Aqui está a nossa agenda, né? Dia 17/10, hoje, segunda-feira, o que você precisa saber para trabalhar com criação de moda, a primeira parte, e a segunda parte, papel do desenho no design de moda. Na próxima aula, então, desenho da figura humana para croquis de moda, e na terceira aula, desenho de vestuário sobre o croquis. Então, é importante que você faça a aula número 2, você vai ter o conteúdo ali, vai ter o material, e porque a gente vai precisar do que a gente fizer na aula 2, a gente vai utilizar esse mesmo material na aula 3. Então, presta atenção depois que está tudo organizado numa sequência, tudo bem? Então vamos lá. O que você precisa saber para trabalhar com criação de moda? Apresentação por mim, professor Dr. Anderson Luiz de Souza. O que vamos ver? Primeiro, a cadeia produtiva da moda, o que é e como ela funciona. Segundo, qual segmento da moda você quer trabalhar? Eu vou apresentar vários segmentos, então é importante que você preste atenção para você já mais ou menos ir mapeando onde você gostaria de iniciar o seu trabalho ou migrar, enfim, se você já não trabalha na área, imagino que você não tenha muita ideia ou noção de todos os setores onde você poderá trabalhar. Então, eu acho importante fazer essa explanação, essa apresentação, para que você perceba que de repente na sua cidade ou na sua região não tem um determinado setor, mas pode ter outro em que você pode se especializar. Então, quais são os conhecimentos necessários, o que você precisa cursar, né? Se precisa cursar uma faculdade de moda para trabalhar com moda. E a terceira parte, onde entra o desenho, né, para começar a desenhar. Então vamos lá. Temos aqui então toda a cadeia produtiva da moda, nesse gráfico, não da moda, mas da indústria têxtil de maneira geral. Tudo que é tecido, seja voltado para vestuário, seja para uso técnico, seja para uso, por exemplo, hospitalar, na indústria, passa por esse circuito, né, por essa estrutura, que aqui está, claro, muito simplificada, mas que permite que você compreenda um pouco melhor a lógica de funcionamento e onde você pode trabalhar, tá bom? Então temos aqui o primeiro setor, o primeiro grupinho, que é o grupo das fibras e filamentos, ou seja, a matéria-prima base para a produção dos fios e dos tecidos, ok? A gente não tem como fazer roupa, a gente não tem como costurar, como confeccionar sem essa matéria-prima inicial, certo? Seja ela de origem natural, como nós temos ali, ó, as fibras naturais, são as fibras vegetais e animais, que são vegetal, temos o algodão, temos o linho, temos a juta, temos o rami, temos o cânhamo, tá? E os de origem animal, seda, lã, né? Todos os tipos de lã, seja ela alpaca, olha o avião, pausa avião. Então, todos os tipos de lã, seja lã merino, né? Lã de ovelha, lã de cabra, as patiminas da vida. Bom, não vou lembrar de todos aqui, mas faça uma listinha aí. Perceba que existem muitas
fibras de origem animal. E do outro lado, nós temos as fibras químicas, que são fibras que precisam de um processo industrial, químico, né? As outras também precisam de processo industrial, mas de um processo químico para ser desenvolvida, porque elas não se encontram in natura, né? Elas não se encontram prontas na natureza, como é o caso, por exemplo, do poliéster. O poliéster tem a sua origem no petróleo, ok? Então ele é um plástico, seja ele um poliéster que já vem, né, já é fiado diretamente da fábrica, ou seja um poliéster de origem PET, de reciclagem, né? Existem muitas marcas hoje que desenvolvem tecidos a partir da reciclagem de plásticos para fazer os seus tecidos. Então ali nas fibras químicas nós temos os filamentos artificiais e os filamentos sintéticos, tá? Artificial e sintético. Então são os filamentos que têm alguma base natural, por exemplo, existe a viscose, certo? A viscose ela tem uma origem vegetal, mas ela precisa de muitos processos químicos para se tornar a fibra de viscose. Nós temos o acrílico, nós temos o PU, que é o polietileno, que é o couro. Bom, ali a lista é gigantesca, não vou entrar em detalhes nessa lista. Mas, então temos a parte que produz as fibras de origem natural e a parte que produz as fibras de origem química, ok? Insumos químicos. E temos aí, ao final, o processo de fiação, que são já outras indústrias que vão pegar essas fibras e vão torná-las fios. Sejam fios para tecelagem, tá? Os fios que são produzidos para tecer os tecidos, sejam eles malha ou tecido plano, a gente vai falar disso na sequência, são fios diferentes, que é diferente do fio de costura. Pausa, avião. Tá certo? Então, se você gosta de toda essa parte mais industrial, tem aí as áreas das engenharias. Existem vários cursos na área de engenharia têxtil, tem cursos técnicos. Se você gosta dessa parte de fábrica, de chão de fábrica, que é uma coisa... não tem glamour algum, tá? Tá certo? Mas é uma parte fundamental. Existem muitas grandes marcas que desenvolvem tecidos exclusivos já nesse início. Então, por exemplo, o que diferencia uma marca de alta costura, por exemplo, como uma Chanel da vida, de uma marca fast fashion, que é essa que a gente compra no shopping, pronta ali, que tem, né, PMG e todo mundo pode comprar a mesma roupa, é que, muitas vezes, essa marca de alta costura, ou essa grande marca, conseguiu desenvolver o seu tecido, a sua matéria-prima, desde o início, sabes? Ela detém, por exemplo, a Chanel tem fios especiais que só a Chanel pode usar para tramar, para fazer os tweeds, os tecidos dos tailleurs. Tu não encontra aquele tecido à venda numa loja. O máximo que tu pode encontrar, eu sei que existe uma loja em Londres que vende restos de tecido da produção. Tecidos que não é da alta costura, mas que são de coleções comerciais das marcas. Você encontra ali alguns restos, algumas sobras de tecido, tá? Mas só assim que você vai ter acesso a tecidos como aqueles, tá certo? Então ali, eu fui falando e esqueci que eu tinha as ilustrações aqui, ó. Então temos aqui a imagem do algodão, as florzinhas do centro são o linho e os casulinhos ali são da seda. Ali nas químicas nós temos então os plásticos ali, os polímeros que dão origem, né, aquele algodãozinho que vocês estão vendo ali já é as fibras fiadas de tecidos, né, as fibras que vão dar origem a algum tecido ou fio sintético. Então ali o exemplo, né, de onde esses tecidos, esses materiais químicos podem ser utilizados. Então, desde a área
técnica, né? Então coloquei ali umas garrafas PETs para relembrar aquele exemplo que eu falei do tecido feito de PET, os tecidos industriais, muita roupa a nível industrial, por exemplo, é uma roupa que para trabalhar avião é uma roupa para se trabalhar na indústria, porque ela tem alguma propriedade especial ao calor, à umidade, a altas temperaturas ou baixas temperaturas. São tecidos técnicos, então se tem um acabamento diferenciado, se tem um procedimento diferenciado para se desenvolver. E aqui um exemplo de fiação, tá? Aqui é uma linha de produção de uma empresa de fiação. Então, para se trabalhar com isso, tem que fazer engenharia. Ou algum curso técnico na área, né? O engenheiro vai organizar, vai trabalhar com toda a parte de desenvolvimento, tanto dos fios quanto a administração da produção. Ou algum curso técnico vai te possibilitar manutenção no maquinário, ou alguma função na linha de produção. Vamos agora sim à segunda parte, que também é cheio de ilustração e agora não vou pular. Então temos aqui a segunda parte, que é, a gente saiu da produção dos fios, agora a gente vai para a produção dos tecidos, tá? Então nós temos aqui a tecelagem, que vai trabalhar com os tecidos planos, tá? Que é um tecido que tem um fio de urdume, um fio de teia, um fio que determina o seu comprimento, e um segundo fio de trama, ok? Então esses são os tecidos planos. Eles geralmente vai se trabalhar com esses dois fios, um fio que determina comprimento e um fio que determina a largura do tecido. E nós temos a malharia. A malharia já é muito próxima de um crochê, de um tricô, que é um fio só. No caso, claro, aqui na imagem vocês podem ver que são muitos fios, mas pode-se trabalhar com um fio só, é um único fio que vai sendo tricotado nele mesmo para se produzir o tecido. E geralmente ali nesse caso é um tecido tubular. Já devem ter ouvido falar em malha tubular. E aí lembrando que nesse departamento, nesse setor da indústria, não é só os tecidos e as malhas, mas também temos os aviamentos que utilizam dessa matéria-prima têxtil, como as fitas, os zíperes, ali tem o velcro, os botões, tudo que é aviamento, gente, é produzido também nesse setor. Por exemplo, quando eu trabalhava na Fevale, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a região é muito... tem uma forte produção coureira calçadista, produz tanto calçados quanto aviamentos e materiais para calçados e acessórios. Então eu tive muitos alunos e amigos que trabalhavam nesse setor, desenvolvendo metais para calçados e bolsas, desenvolvendo toda essa parte de aviamentos, de detalhes, de enfeites, de insumos, né? Etiquetas, tá? que são utilizados tanto na fabricação de calçados e acessórios, quanto também na moda, né? Muitas marcas do Brasil acabam indo para o Rio Grande do Sul, para essa região, para fazer suas compras e buscar alguns materiais específicos na área de aviamentos. E temos o setor, que é um setor que eu gosto muito, onde eu já trabalhei, de beneficiamento. O que é o beneficiamento? Beneficiamento é um tratamento que é aplicado no tecido depois que o tecido está pronto, como as estampas, as lavagens, tá certo? Então entra aqui no beneficiamento. Aqui no exemplo, na imagem exemplo, é uma estamparia por cilindro, tá? Que é uma estampa, um processo de estampa mais rápido do que o processo de estamparia por quadros, a serigrafia. Então vamos ao terceiro setor ali da área da produção, que é onde a maioria das pessoas trabalha e onde a maioria das pessoas que gosta de moda acaba vislumbrando atuar, que é
na área da confecção, certo? Produção aí de vestuário, peças de vestuário. Veja aqui, para chegar até aqui, tudo que foi necessário nos tópicos anteriores. Então veja que os tópicos anteriores são setores onde você pode atuar e trabalhar também. Veja se a sua cidade não tem alguma empresa nesse ramo, caso você se interesse. Então temos ali confecção, tanto com tecidos planos quanto malha. Temos o setor de vestuário e roupas e acessórios. Tá? Aqui dentro da confecção nós temos a confecção de vestuário, né? Não deixar claro, né? Não ficou redundante. Então temos a confecção de vestuário e temos, deixa eu voltar aqui, linha lar. Então deixa eu voltar aqui nas imagens. Então aqui exemplo, tá? De duas pessoas costurando ali, tanto costurando uma peça em uma máquina reta e na outra ela está fechando uma peça provavelmente de malha com uma overlock. Ali a imagem da moça com as roupas no colo. E aqui temos um outro departamento que em Santa Catarina, até onde eu sei é muito forte, tem uma região que é um polo de cama, mesa e banho, né? Que é toalha, roupa de cama, lençol. Existem grandes marcas nacionais que produzem, né? E a gente precisa disso também. Isso também é moda, gente. Se tem estilistas, designers que desenvolvem as padronagens, as estampas, também tem coleção, também se lança, não tem desfile, mas tem os eventos de lançamento, tem showroom, tem todo o glamour que a indústria da moda vestuário possui. Esse setor do lar também possui, claro, tomando as devidas proporções. E um último setor ali, que é o setor dos tecidos técnicos, né? Que tem muito a ver com lá no desenvolvimento das fibras, lá no início dos fios, que é então o setor que produz sacarias, encerados, fraldas, correias e produtos automotivos, tá? E a nível industrial. Existem muitos tecidos que são produzidos que são utilizados na indústria, por exemplo, na construção civil, tá? Então tem tecidos que são usados no revestimento de paredes, tem tecidos que são usados como coberturas, né? É um tecido, gente, é um tecido que precisa, daí, claro, ter um tratamento especial para resistir a todas as questões de tempo, sol, umidade, calor e todos esses fatores. E ali nos tecidos técnicos entra, não só nos tecidos técnicos, tá? Mas entra, acho que volta lá, voltaria nesse setor aqui dos tecidos, que eu não cheguei a falar. Eu só falei dos tecidos planos e das malhas, mas existem os não tecidos, tá? Então nós temos tecido plano, malha e tecido não tecido, os famosos TNTs, tá? Eu imagino que muita gente tem aí uma imagem do TNT, que é aquele paninho todo cheio de pontinhos, que parece até, dependendo da textura, parece um plástico, né? Não é só ele, tá, gente? TNT é todo tecido que, para sua confecção, sua fabricação, ele não usa a lógica da trama, mas a lógica de um aglomeramento, de uma aglomeração de fibras têxteis, tá? O TNT, esse plástico que a gente viu, que é usado em fraldas, é usado muito, até em máscaras, né? A gente usou muito isso nas máscaras no auge da pandemia. Esse TNT, ele é prensado, tá? E temos também os feltros, tá? Feltro é um tipo de TNT, ok? E aí feltros existem uma gama gigantesca, mas não podia esquecer do feltro. E chegamos aqui no último setor, que é onde, né, já temos os produtos prontos para chegar até o consumidor final, que está separado em exportação. Essa exportação a gente pode tanto pensar materiais, tanto as roupas finalizadas, como os produtos em cada um dos segmentos que a gente falou. Então, indo de trás para frente, as fibras,
os fios, os tecidos, as roupas, né? Então, trabalhar no comércio comércio exterior, ir para essa área de comércio exterior, por exemplo, eu não sou muito da criação, eu sou mais da gestão. Vá fazer algum curso na área de comércio exterior. Trabalhar com moda, tem empresas específicas, tem segmentos específicos dentro das empresas que procuram profissionais para exportar, por exemplo, produtos de moda, porque tu precisa entender do produto, certo? Assim como tem pessoas que são específicas para exportar alimentos, também existe a especificidade para se trabalhar com produtos têxteis, tá bom? Aí temos o varejo físico, que é onde também muita gente acaba trabalhando, que é o que a gente mais vê, que é as lojas. Em shopping, loja de rua, tá? Tem as lojas eletrônicas que eu vou falar na sequência, mas é onde você tem contato direto com o produto e com o consumidor. Temos as vendas por catálogo. O que é a venda por catálogo? Algumas pessoas vão se olhar, o que é isso? Que coisa antiga. Ai, gente, duvido que não tenha uma pessoa aqui que não tenha comprado alguma coisa da revistinha da Avon. Ou, sabe, que tem aquele pedido por um catálogo. Existe, tem as pessoas que são os representantes, os revendedores, principalmente em lugares que não são grandes centros ou em cidades mais afastadas das capitais ou dos grandes centros em que não se tem a loja exclusiva daquele material, mas tem um representante. Né? As empresas, as grandes tecelagens, para vender os seus tecidos e até grandes marcas de roupa possuem os representantes. Então, tá aí mais um setor que tu pode trabalhar, que é como representante comercial de alguma marca, certo? O que faz o representante? O representante vai de cidade em cidade, de região em região, com o seu mostruário, com a sua pasta. Avião? Né? O representante, ele, como o próprio nome diz, ele representa a empresa. Né? Se a empresa não vai, se você não pode ir até a empresa, ele é a pessoa que representa a empresa e leva os produtos até ti. Né? Ele que vai te mostrar, vai te indicar os melhores materiais, sejam tecidos ou sejam roupas para você revender na tua loja, ok? Então, é uma venda por catálogo, porque ele vai te apresentar, vai te mostrar o mostruário, vai te apresentar as peças e você, né, no caso, se você for o comprador, for o cliente, você vai fazer um pedido e ele vai providenciar, encomendar essas peças, esses tecidos para vocês. Ok? Ficou claro? E por último, que acaba sendo algo, acho que um dos setores que mais cresceram nos últimos 2 anos, que é as vendas eletrônicas, né? Que são as vendas eletrônicas, que é o comércio digital, o e-commerce, em que acho que todo mundo aqui já comprou alguma coisa pela internet. Antigamente se tinha medo, né, de comprar e não chegar, de ter problemas com o produto, mas isso avançou muito, especialmente, né, em virtude da pandemia. Isso cresceu demais, demais, demais. Então, um setor em que demanda muita mão de obra e muitos profissionais é exatamente esse setor do e-commerce, para quem gosta das partes das tecnologias, né? Seja como algum profissional do UX, né? da experiência do usuário, que é desenvolvendo sites ou desenvolvendo aplicações, aplicativos para as marcas. É um setor, gente, em grande expansão, tá bom? Até chegar então no consumidor final. Deixa eu tomar uma água. Então, qual segmento da moda você quer trabalhar? Eu destaquei aqui essa parte central, que é onde a maioria das pessoas acabam encontrando lugares para se trabalhar,
E nessa desculpa, e nessa área que eu circulei ali de verde é onde estão os principais cargos e trabalhos que vão demandar o conhecimento de desenho para se trabalhar. Pausa, viu? Então veja que eu tenho aqui, ó, escolas técnicas e universidades aqui embaixo. Cadê o mouse? Aqui embaixo, ó, escolas técnicas e universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento. O que é isso? Você vai encontrar em escolas técnicas, por exemplo, é o Senai, Senac, eu lembro dessas, assim, e cada região acabam né, tendo algumas instituições muito específicas que vão ter formações específicas para as áreas, e geralmente são voltadas para as indústrias da região, para se trabalhar com isso, para se formar profissionais que atuem nessas áreas, tá bom? Então eu sempre digo para todo mundo que eu quero começar a trabalhar com moda, mas eu ainda não tenho como fazer uma faculdade, não posso fazer uma faculdade. Procura o Senai da sua cidade, que é ou o Senac, né? O Senac é para o comércio e o Senai é para a indústria. Veja se na sua cidade tem, ou se em alguma cidade vizinha ou próxima. Entre no site dessas instituições, procure. Tem, você vai encontrar. E se você que está assistindo isso não mora no Brasil, essa lógica de funcionamento também existe em outros países, tá? Aqui em Portugal, por exemplo, existe, eu ainda não sei os nomes, mas existem também várias empresas nesse formato Senai e Senac que fornecem cursos de formação profissional, de capacitação profissional, muitas vezes são cursos até gratuitos, tá bom? Para preparar a mão de obra, tá certo? Para a indústria. Então aqui dentro desse setor, eu vou destacar aqui o beneficiamento, né, que eu já havia comentado antes, volto nele, que exige um conhecimento tanto técnico quanto de artístico. Pausa, avião. Um conhecimento artístico no caso do desenho, certo? Que vai ser, ó, estamparia, bordado, vamos ver aqui. Temos a área da confecção e do vestuário, em que você pode trabalhar também então com marcas autorais. Tu tendo a sua marca autoral, tendo o seu ateliê na sua cidade, tendo... de repente tu não tem uma loja, mas tu confecciona suas próprias roupas e vende em alguma feira, sabe? Expõe ali, tem uma praça na cidade que todo final de semana tem alguns designers e artesãos que vendem seus produtos. É um canal de venda, tá bom? E se você não tem ainda uma grande estrutura de lojas, ou de loja, ok? Então, se pode trabalhar então como marca autoral, com facção. Facção são as empresas que terceirizam o trabalho, por exemplo, elas costuram as peças para alguma empresa. Então, digamos, eu quero desenvolver uma linha de blazers, de casacos. Mas eu não tenho maquinário para isso. Então tu vai desenvolver toda a sua coleção e tu vai contratar, né, uma facção que vai ser a empresa que vai costurar tudo isso para você. Aí existem vários níveis, né? Tu entrega as peças já cortadas e a empresa só fecha, só costura as peças para ti, desde você entrega o desenho, né? Acompanha ali o desenvolvimento da peça, de repente, geralmente precisa ter uma peça piloto, tá? Tu já faz toda a pilotagem da peça, mas quem vai cortar, modelar não. A modelagem geralmente tu já precisa ter. Mas existem empresas que fazem todo o processo para ti, do desenvolvimento ali da modelagem, a costura e a entrega da peça já embaladinha.
Vai depender do segmento, vai depender muito da região onde você se encontra, tá? E do tipo de peça que tu quer confeccionar. E temos daí as grandes marcas, né, que são as fast fashion. No Brasil nós temos muitas, como, né, acho que uma das maiores acaba sendo Renner, depois tem C&A, Riachuelo, Marisa, Pernambucanas. Bom, vocês não lembro de todas, mas essas aí já são grandes marcas que demandam mão de obra profissional em vários níveis da execução dos produtos. Então, vou falar de alguns desses que eu havia listado aqui anteriormente. Então, beneficiamento, vou trazer um exemplo. Temos a estamparia, onde você vai poder trabalhar, claro, tudo é relativo, tá, gente? Tudo depende da empresa, depende do trabalho, depende do local, mas eu trabalhei na estamparia da onde eu busquei essas imagens. Essas imagens são da Stamp World, que é uma estamparia que fica em Maringá, no norte do Paraná, onde eu estagiei durante a faculdade, onde eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar, em que lá eu tinha a possibilidade de desenvolver algumas estampas, algumas artes à mão livre e depois digitalizar e passar por todos os processos até os desenhos irem para as roupas. Então ali tem um exemplo, né, já do desenho sendo digitalizado e o desenho já na peça, já estampado. Então essa imagem, terceira imagem aqui amarelinha, dá para ver tanto a arte externamente, né, emoldurando o card, quanto a estampa já aplicada no tecido. Temos o setor de bordado. Aí, para trabalhar com bordado, você precisa conhecer os softwares de vetorização e para cada máquina de bordado existe um software específico de programação das máquinas. Geralmente essa formação é dada pela empresa, né? Ou de repente, tem uma grande empresa na região onde você mora que trabalha com bordado. Geralmente vai ter um curso no Senai ou no Senac voltado para a capacitação dos profissionais para se trabalhar com esses tipos de bordados, tá? Mas é uma maneira de desenhar digitalmente. E tá ali, né, o exemplo das bordadeiras, que são essas máquinas, né, que vão bordando muitas peças por minuto, né, ou se borda muitas peças simultaneamente. E temos as lavanderias. Aqui é uma imagem ilustrativa, que tem ali os tonéis, que as lavanderias, né, não é igual essas lavanderias que a gente tem nos bairros, tá, gente? Então não é uma lavanderia como essas que a gente vê em alguns bairros, em algumas regiões, dependendo de onde você mora, né? Geralmente em regiões mais universitárias sempre tem, né? Uma lavanderia que são pequenas máquinas de lavar, enfim, não, lavanderia é a nível industrial. Pensa em um tonel gigante que cabem centenas de peças e a coisa é a nível indústria, tá? É violento o negócio. E que trabalham com produtos químicos, trabalha com todo um tratamento mais agressivo, tá, do tecido. Tanto que as lavanderias hoje são alvo de muitas... todo o processo de lavanderia industrial, ele é acompanhado por muitos setores ambientais pelo fato de ser um dos setores que polui muito, né? Especialmente falando-se de poluição na água. Lembrando que a indústria da moda é a segunda maior poluidora do meio ambiente. Então, em todos os setores que eu falei, desde a coleta das fibras, produção das fibras, lá nos algodões, lá nos plásticos, no petróleo que vai virar poliéster, tá? Até chegar aqui na lavagem da calça jeans, todas as indústrias estão passando por regulamentações e processos super rigorosos que buscam a produção mais sustentável, ok? Então, entender de sustentabilidade hoje
você que vai trabalhar com moda, ou que já trabalha, ou que quer trabalhar em alguma empresa ou quer ter a sua própria marca, fique extremamente atento, atenta a essas questões da sustentabilidade, da diminuição dos resíduos, da diminuição da poluição, da diminuição do desperdício. Não é nem diminuir, é não desperdiçar, é não poluir. Como pensar práticas mais sustentáveis, mais saudáveis para o meio ambiente, tá certo? Porque o que vai acontecer com essa roupa depois que você usou? Ah, usei, rasgou, ou manchou, não dá o que fazer, vou fazer o que com ela? Vou jogar no mato? Vou jogar no lixo? Ela não vai se desmanchar sozinha, a não ser que seja uma peça de 100% fibras naturais. Aí ela vai ser processada e né, vai ser, digamos, absorvida pelo meio ambiente de uma maneira mais rápida. Mas mesmo assim, se ela vai ser absorvida, ela nas tintas, nos pigmentos, possui metais pesados, né? Ah, eu usei uma tinta ali para tingir que é super cheia de metais pesados, tá? Claro, hoje uh, uh, não se tem tanto acesso a esses materiais, mas eles existem, eles ainda estão aí. Então, acho que é meu papel também alertar, principalmente para quem está começando agora, a já ficar atento, atenta a todas essas questões. Gente, a bandeira de sustentabilidade na moda é uma das principais bandeiras a serem hasteadas. Não existe mais moda sem ser sustentável. As marcas já não sobrevivem mais sem ser sem funcionar de uma maneira sustentável, tá? As marcas que não são sustentáveis na sua produção estão fadadas ao fracasso, tá certo? Por exemplo, um dos processos o processo de lavagem das calças jeans, né, para deixar aquele efeito desbotado, o efeito do puído, o efeito do que simula um uso, né, nas calças, durante muito tempo, e ainda é feito com lavagens, tá? Mas hoje também é muito feito com laser. Nessa imagem que eu coloquei agora, que tem essa calça metade, a perna está azul inteira e a outra metade dá para ver ali que já está com os desenhos das pregas, das dobras, dos amassados. Isso, gente, é um processo de gravação a laser, tá? Em que já minimiza o desperdício de água, já minimiza, né, muitos procedimentos que até demorariam mais, acabariam sendo mais caros e demorariam mais e que com laser acaba sendo mais rápido, tá? E o desenho, então, dentro da confecção do vestuário, e confecção e vestuário, você vai encontrar esse desenho em várias etapas, tá? Vai depender muito do tamanho e do tipo de empresa que você se encontra, tá certo? Aqui em primeiro momento eu trago, né, como um exemplo de marcas autorais, eu trago um croquis do Yves Saint Laurent, tá? Isso é um desenho da década de 60, 70. Deixa eu ver se tem ali a data. Bom, não tem. Mas ele é por aí, 60, 70, tá? Em que é um desenho feito à mão, numa folha de caderno, tá ali uma folha, né, de quadriculada, em que se tem o desenho do look e se tem ali uma outra peça, mas observem que estão cheias de anotações do lado, não é só o desenho pelo desenho. Ali se tem a amostra do tecido, dos tecidos, ali se tem até algumas definições de quantidade de aviamentos, é quase que uma ficha técnica dessa peça. Mas falando-se de uma marca autoral, que nesse caso é uma marca de alta costura, esse desenho vai para a mão de uma modelista que interpreta o desenho com o acompanhamento do estilista e eles fazem a peça ali, uma peça piloto,
e vão fazendo todos os registros desse processo, tá certo? E para cada cliente que vai comprar esse mesmo look, se faz todos os ajustes necessários. É uma peça praticamente sob medida, tá certo? Mas você tem digamos, um registro do processo, tá bom? Quanto maior a capacidade produtiva da empresa, digamos, eu tenho um ateliê, eu produzo vestidos de noiva, vestidos de festa, que são peças exclusivas. Tu pode fazer o desenho para registro, tu pode fazer o desenho para mostrar para sua cliente, tu vai usar o desenho para registrar inicialmente as suas ideias do que você vai confeccionar, ok? E você pode depois guardar esses desenhos para desenvolvimento de peças futuras. Digamos que tu tem que desenvolver uma coleção ali para um evento, né? Ou lançar uma coleção de vestidos de festa, de madrinha, enfim. E você está meio que sem inspiração. Você pode retomar os seus desenhos, veja quais foram os looks que as clientes mais gostaram, que fizeram mais sucesso, e você vai pegando alguns elementos daqueles desenhos, como, gostei desse decote, gostei desse corpo. Aí você já vai ter ali no seu arquivo de moldes, né, os materiais. Então você vai fazendo uma composição, uma bricolagem com elementos que você já produziu. Isso é um exemplo, tá certo? Mas se você já tem uma capacidade produtiva um pouco maior, você já produz peças PMG, você já precisa terceirizar o serviço, que é você precisa comprar aviamentos e acessórios em grandes quantidades, né? Digamos que você forneça para um shopping atacadista, certo? Uma loja que vende roupas no atacado, como, digamos, ali eu tenho um exemplo de um sutiã, em que aquele sutiã vai ter PMG, GG, Extra, Large, XL, enfim, não sei as denominações de tamanho. Mas para cada um você vai precisar ter as rendas, os fechos, os elásticos. E na produção de uma peça que é seriada, você faz a peça piloto, né? Faz uma peça teste para verificar a quantidade de material, para verificar o tempo até de confecção, a ordem de como a peça é fechada, costurada, todo o processo de confecção da peça precisa ser executado, precisa ser documentado. E se você vai terceirizar esse processo, ou tem ou se você possui costureiras, tem aí o seu ateliê com várias máquinas, tu precisa estabelecer uma ordem de confecção, uma ordem de produção, ok? Senão, se você não criar uma logística para a coisa, tu não vai conseguir cumprir com os prazos. Cada peça vai sair diferente uma da outra. E não pode. Não pode. Tem que ser tudo igual, todas têm que ser iguaizinhas. Então, quando você for, né, desenvolver essa coleção, você já precisa saber as quantidades de materiais que você vai precisar para não comprar muito a mais e sobrar e desperdiçar, nem muito a menos para faltar, né? Então, nesse caso que se usa as fichas técnicas, que é a carteira de nascimento, a certidão de nascimento, a carteira de identidade de uma peça, ok? E nós temos também as ilustrações de moda, né? Os desenhos, as apresentações das peças já prontas, os registros, que acaba sendo aquele desenho que mais encanta, né? Que mais chama a atenção, que é um desenho, muitas vezes vem antes da peça ser confeccionada, mas também pode ser um desenho que apareça depois da peça pronta. É um desenho mais de apresentação, que hoje, eu vou falar na sequência, já começa a ser substituído também pelos desenhos em 3D. E um outro setor, que eu não havia listado antes, mas que eu acrescentei aqui, de confecção e vestuário, onde se usa muito desenho,
que aí já tem uma pegada mais artística, desculpa, é na produção de figurinos. Então aqui eu tenho um exemplo de um croquis, de um desenho de um figurino de carnaval, da Mangueira, não vou me recordar o ano, sinto muito, mas foi ali 2018 ou 2019. Esse é um figurino que eu fiz, que eu desenhei para uma montagem de uma ópera da Flauta Mágica. E o terceiro também, esse é mais recente, esse é de 2021, que é um desenho, veja que esse já tem mais o formato ficha técnica, de um figurino de dança contemporânea que foi para uma companhia um grupo de dança que eu participei até, há muitos anos atrás, para uma coreografia muito específica, tá? Então eu precisei desenhar tanto as estampas, né? Desenhei o look quanto as estampas. Eu tinha a ficha técnica da estampa, eu tinha a ficha técnica do look. E aqui na sequência, então, eu tenho as imagens dos looks prontos, tá? Então, ó, veja primeiro esse do carnaval, o look pronto. O do Papageno, da Flauta Mágica. E das bailarinas. Certo? E nesse caso, aqui nesse das bailarinas, o principal diferencial da peça era a estampa. Então eu especifiquei tudo, desde a cor até o tamanho dos desenhos na hora e o processo de estampa também. Então eu precisava conhecer todo o processo, todos os setores ali para a execução desse figurino. Vamos então à cadeia têxtil, certo? Então tudo isso que nós vimos anteriormente, ela entra aqui dentro, né? Então aquele exemplo que eu comentei antes, cadeia têxtil no Brasil. Então tem umas informações bem importantes aqui. Então o Brasil possui a maior cadeia produtiva integrada do Ocidente. Aqui produzimos desde as fibras até as confecções. Como eu citei o exemplo, né, como eu comentei lá no início, por exemplo, os países da Europa, muitos países da Europa não possuem essa cadeia integrada, né? Por exemplo, aqui Portugal. Portugal não tem a cadeia, precisa importar algodão de outro país para fazer o fio, ok? Ou precisa terceirizar alguns processos, por isso que se tem a União Europeia, né? Para que a indústria consiga estabelecer parcerias e funcionar de uma maneira mais rápida, né? Já que se tem uma única moeda. O Brasil é como se fosse, né, um país dividido em pequenos países, né? Se a gente for pensar a peculiaridade e as diferenças de cada estado, né, a gente já pode entender cada estado como um pequeno país que compõe toda a nação brasileira. Né? Eu olho por essa ótica também. Então, por ser um país único, já tem essa facilidade maior de trânsito entre as matérias-primas e materiais e insumos e tudo mais. Então o setor reúne, né, o setor da cadeia têxtil no Brasil reúne mais de 33 mil empresas com mais de 5 funcionários, tá? Pensando em empresas que têm de 5 funcionários para cima, das quais mais de 80% são confecções de pequeno e médio porte em todo o território nacional. Então veja aqui, dessas 33 mil empresas com mais de 5 funcionários, 80% é confecção, é fabricação de roupa. E o terceiro item, o setor emprega cerca de 1,6 milhão de brasileiros, sendo que 75% são funcionários do segmento de confecção, mulheres em sua maior parte. Tá certo? Essas informações eu peguei no site da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. O link vai estar disponível para vocês embaixo do vídeo. E aqui, nesse mapa, a gente vai encontrar como estão distribuídos essas empresas, né? Aquelas 33 mil empresas no segmento têxtil, olha como elas estão distribuídas. Então dá uma olhadinha aí no mapa, veja qual é o seu estado, né? Se você está
assistindo isso do Brasil, e veja que aqui na região sul e centro-oeste, né, e central aqui do Brasil, é onde estão concentradas a maior quantidade de empresas, tá? Santa Catarina tem muita empresa, olha só. Aqui o laranjinha é o número de empregos, tá? Então, veja que em Santa Catarina tem 192 mil, Paraná tem 98, São Paulo, óbvio, tem, acho que acredito que seja o maior de todos, eu não me lembro, sim, é o maior de todos, 328 mil empregos na área. E lá para cima, né, aí tem, aí, claro, os estados mais distantes em que se tem menos, né? Então, olha, o Amapá, Roraima, tem 113 os dois só empregos na área. Claro que são lugares menores, né? São lugares em que dependem muito mais da produção industrial de outros estados. São são estados que possuem uma produção muito mais rural, né? Imagino que aqui não tenha tanta indústria, né? Tenha muito mais, até porque está distante, né, dos centros. Veja, a maioria se concentra no meio do Brasil porque é mais fácil de escoar a produção, né? Aqui tem uma região amazônica que é de difícil acesso. Então, muito também da localização das empresas é estratégico, tá? Se a empresa não consegue sobreviver só com o público local, ela precisa exportar isso para outros estados, ela vai procurar se localizar, se posicionar em uma região estratégica, tá? Que fique mais barato a sua produção, tá certo? Então, ó, vale a pena dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, tá certo? Que tenho certeza que você vai encontrar aí alguma empresa para ti. Lembrando que esses dados aqui são de 2018, tá? Então, provavelmente esses números já aumentaram. Bem, a gente encerra esta aula por aqui. Então, na próxima aula a gente vai... né? Então, nessa daqui a gente viu o que você precisa saber para trabalhar com criação de moda. Então, veja que eu falei de muitas coisas. Se você ficou confuso com alguma questão, volta no vídeo, assista novamente, tá? Então, nesse primeiro vídeo, check. E, então, na segunda parte desta aula, eu vou falar, então, do papel do desenho no design de moda, ok? Que vai ser, então, a nossa segunda aula, mas, na verdade, a segunda parte desta primeira aula